Olá a todos vocês. Hoje eu vim trazer esse estudo sobre as origens de Israel nas Terras Altas, na Idade do Ferro 1. É um estudo que eu já fiz há algum tempo atrás, né? Eu já falei sobre esse assunto, mas aqui eu quero dar mais um adendo concernente a esse tema, que é um tema da pesquisa mais atual que eu vou trazer aqui. É um pequeno estudo que eu fiz, bem resumido, mas que sua profundidade é bastante enriquecedor. Sobre as origens de Israel, né? Nós sabemos hoje que Israel é cananeu, através de vários grupos autóctonos ali de Canaã, ali na Era do Ferro 1. No século XII, a historiografia e a arqueologia ela demonstra que houve um colapso, né, da civilização ali na Era do Bronze, onde houve vários grupos que migraram para as terras altas, para os altiplanos centrais, para que houvesse uma forma de independência, né, entre eles, porque eles já estavam enfadados, cansados das disputas dali das terras baixas de Canaã, onde houve várias guerras locais de grupos que se infiltraram para bater de frente contra o sistema do Estado. Nesse período, quem dominava Canaã era o Egito, século XII, antes da Era Comum, e houve também vários ataques de vários grupos conhecidos como os povos do mar. Então, devido ao clima de seca, o plantio não estava favorável, guerras, rebeliões locais, enfim, houve vários acontecimentos ao mesmo tempo nesse período. E foi nesse contexto aqui, nesse interim, que Israel começou a desenvolver uma identidade autóctone, ou seja, mais especificamente uma identidade própria. Mas na origem, Israel é cananeu através da cultura material, através da sua religião e de todo o seu contexto. Ali no norte, que o Wittgenstein vai chamar de Nova Canaã, onde vários grupos migraram para o norte através de terras cultiváveis para ter uma boa melhoria de vida, vamos assim colocar, né? Tanto para eles como para os animais, gado miúdo, ovelhas, cabras, etc. Então eles vão se estabelecer mais no norte, onde a terra é mais favorável, como também tanto para a agricultura como para os animais. E também poços, né, para manter os animais com água e também sua sobrevivência. Então eu vou ler aqui esse pequeno trabalho. Depois eu dou minhas considerações em síntese para que nós tenhamos mais um pouco da noção, basicamente ali, como foi as origens de Israel e sua cultura material na Era do Ferro 1. Contexto regional e cronologia. No final da Idade do Bronze, 1250 a 1150 a.C., o Levante Oriental passou por um colapso sistêmico. Centros urbanos declinaram, rotas de comércio mudaram e houve uma reorganização demográfica. A Idade do Ferro 1, entre 1200 a 1000 a.C., mostra um aumento significativo de pequenos assentamentos nas terras altas centrais. Datações radiocarbono recente em sítios como Gezer, Bet Shean e Tel Revuv refinaram essa cronologia, ainda que com debates sobre sua sincronia com narrativas bíblicas. Padrões de assentamento e economia. As escavações revelam aumento de povoados em colinas, com dimensões pequenas e organização comunitária. A economia era mista: agricultura,
de sequeiro, trigo, cevada, leguminosas e cultivo de oliveiras e vinhas, e pastoralismo de ovinos e caprinos, ou seja, pastoreio de gado miúdo, de cabra, de ovelha e etc. Essa escolha de áreas explica a sobrevivência agrícola e pastoril após o colapso do Bronze Tardio. Material cultural e marcadores de identidade. Aparecem casas de 4 compartimentos, vasos piton de colar e mudanças em padrões alimentares. Embora usados como indicadores de identidade israelita, tais elementos também ocorrem em outras regiões, o que sugere que não podem ser tomados isoladamente como marcadores étnicos. Evidências zooarqueológicas mostram o menor consumo de suínos em algumas áreas, mas o padrão é irregular. Modelos para as origens de Israel. Deixa eu só trazer aqui uma adendo sobre a questão alimentícia. A pesquisa que o Finkelstein fez nas Terras Altas, ele fala até isso no seu livro, A Bíblia Desenterrada, e Neil H. Silberman, ele vai falar que houve uma mudança significativa na Era do Ferro I e entre a Era do Ferro II, onde esses grupos que viviam nas Terras Altas, eles não comiam carne de porco, enquanto que outros assentamentos da Era do Ferro I, um pouco mais anterior, demonstravam, como também grupos das Terras Baixas de Canaã, eles comiam carne de porco, enquanto que esses grupos da Era do Ferro I e Era do Ferro II, um pouco mais posterior, demonstrou que não houve um aumento, ou quase nenhum, de consumo ou criação de porcos. Mas só que, porém, uma adenda aqui, abre aspas, isso não significa necessariamente um rito religioso, como é mostrado lá no livro de Levítico, né? Lá na Torá, a Bíblia hebraica dos judeus. Não é nada disso. Aqui, nesse contexto, na Era do Ferro II e Era do Ferro I, está demonstrando mais uma questão alimentar própria no sentido étnico, de se distinguir dos cananeus das terras baixas e dos povos que comiam isso, carne de porco. Não era nada ligado à religião concernente à ritualística, como é colocado séculos e séculos depois, ali no quinto e quarto século, quando os judeus vão colocar a proibição de carne de porco. Isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. O próprio Israel da Era do Ferro II, eles não comiam carne de porco nas suas origens devido a uma questão mais identitária, étnica, né? Para se distinguir mais concernente àqueles que comiam das terras baixas, tá bom? Modelos para as origens de Israel. Debates acadêmicos. Há 4 principais debates, ou modelos, né? Primeiro, conquista militar, tradicionalmente associada ao livro de Josué, mas sem sustentação ampla na arqueologia. 2. Infiltração pastoral, grupos seminômades que gradualmente se fixaram nas terras altas. 3. Origem indígena ou revolta camponesa, populações cananeias rurais, reorganizadas após a queda do Bronze Tardio. A terceira hipótese é mais provável, né? Origem local indígena, né? Se originando de populações locais cananeias, né? Rurais ali, após a queda da Era do Bronze, de fato. Quarto modelo híbrido, combinação de fatores locais, colapso urbano e movimentos limitados de populações. O terceiro e quarto modelo ele tem mais
probabilidade de que a origem de Israel se originou de fato entre os grupos locais de Canaã, através de migrações de vários grupos, né, e de várias tribos independentes migrando para as terras altas. Israel também estava inserido nesse inteirinho aqui nessa época. Sítios arqueológicos representativos. Kirbet Keiafa, Judá, com fortificação de colina e cronologia ligada ao final do Ferro I. Aldeias da Samaria, colinas de Manassés, representando povoados rurais recém-fundados. Tel El-Reze, Tel Dan e Meguido, que ilustram a transição cultural entre bronze e ferro. Religião, memória e texto. A arqueologia mostra práticas religiosas domésticas, locais de culto simples e rituais comunitários. Os textos bíblicos compostos em períodos posteriores mesclam memória, história, ideologia e narrativa. A arqueologia ajuda a contextualizar, mas não confirmar literalmente as tradições bíblicas. De fato, a arqueologia ela ajuda bastante concernente às datações pela cultura material, pela estratigrafia do sítio, fazendo uma ligação com a história e a Bíblia, mas não significa que a arqueologia queira demonstrar ou provar a Bíblia de forma nenhuma, né? A Bíblia ela traz traços de tradições, muitas vezes inventadas, e muitas das vezes também carrega uma carga tradicional. Mas muitas das vezes essas tradições também são colocadas por invenções, porque ele não tinha essa memória total por completo. Porque uma memória de 400, 500 anos, o autor ele jamais iria saber se aquela tradição ela é original da raiz, de onde ela surgiu, ou se de fato houve várias mudanças. Então a probabilidade que essas tradições, especificamente da história de Israel, houve sim várias mudanças ao longo do tempo. Então quando ela vai para a escrita, da forma principalmente como está hoje, ela é uma tradição pura original. Houve várias roupagens, houve várias costuras de concha de retalhos, de acordo com o tempo e o chão que os judeus pisavam. Cronologia e avanços recentes. Estudos de radiocarbono 14 em amostras curtas, sementes, caroços de oliveira, têm refinado a cronologia do ferro I. Esses dados são usados em debates sobre a historicidade de eventos como campanhas egípcias ou a emergência da monarquia unida, mas ainda existem divergências entre as escolas acadêmicas. Mesmo a arqueologia mostrando as datações aproximadas, através desses estudos feitos no laboratório, através de sementes de frutas, caroços de oliveira, tem bastante ajudado a pesquisa da origem de Israel, da sua cultura material, de seus costumes e vivências da Era do Ferro I. Mas ela não traz uma arqueologia, uma unidade completa para mostrar que houve de fato aqueles eventos como a Bíblia traz. Ela é a mesma questão a qual acabei de mencionar, que são tradições que a Bíblia coloca e que não traz necessariamente uma história da forma como de fato poderia ter acontecido. O autor está trabalhando com tradições e tradições ela muda ao longo do tempo. Tá bom? Então, conclusão. O surgimento de israelitas ou do povo de Israel nas terras altas é visto como um processo local, complexo e multifatorial. Foi caracterizado por aldeias pequenas, economia mista, continuidade cultural do bronze tardio e transformação identitária a partir
de populações cananeias locais, com possíveis influências externas, mas sem evidências de uma invasão em larga escala. Aqui está a bibliografia, William Giver, Geoff Finkelstein, Mazar, etc. Tá bom? Então é isso, pessoal. De fato, nós não temos evidência de que houve uma invasão da terra de Canaã, feita através do general Josué, invadindo ali, destruindo aquelas cidades-estado da forma como a Bíblia ela traça aqueles eventos. Nós não temos como comprovar esses eventos porque a Bíblia ela trabalha com tradição e, como falei, muitas das vezes tradições que não batem com aquela qual os eventos ocorridos que de fato pode ter havido, não foi daquela forma como está na Bíblia. Então o autor trabalha com essas tradições que mudam e muitas das vezes o autor coloca coisas do seu bel prazer também para enfeitar o texto e elaborar. Tá bom? Então é isso. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreva. Tamo junto. Até a próxima.